Olá, nesse vídeo vamos explorar o mundo do Docker e dos Dockerfiles. Como eu não tenho o Docker Desktop instalado localmente, o primeiro passo será configurar um ambiente na nuvem Azure, criando uma máquina virtual com o Docker, e em seguida vamos ver os comandos básicos do Docker, criar e gerenciar os containers, e por fim, automatizar a criação de imagens com o Dockerfiles. Todo o conteúdo é baseado nos materiais da semana 9 e 10 da disciplina DevOps Tools and Cloud Computing. Então, vamos lá. Primeiro, vamos acessar o portal da Azure. Estou aqui no portal da Azure, em https://portal.azure.com, entendeu? E vamos abrir o nosso Cloud Shell, aqui nesse íconezinho, com um maior e um underline. Com o portal, depois de abrir o Cloud Shell, a gente vai fazer o upload de um script fornecido pelo professor da matéria, chamado criar-vmsh. Aqui, aberto, vamos fazer o upload. Vai estar localizado aqui em download, criar-vm, tsh. Pronto, successfully uploaded file. Pronto, fizemos o upload. Pronto, feito o upload do script, agora iremos abrir o editor Nano para editar o script. Aqui, ó, aberto o editor Nano, vamos rodar o comando nano criar vmsh. Nano criar-vm.sh. Abrindo aqui as informações no editor Nano, iremos aqui na variável admin username e eu vou colocar meu RM, sendo ele 558833. Aqui mais embaixo, no shutdown time, repare que o shutdown time está para 230, que é um horário já pré-configurado do UTC, que no caso é 3 horas a menos do Brasil. Ele desligará a VM às 11h30, horário de Brasília. Como esse horário está adequado, entendeu? Caso não estivesse um fuso horário adequado, iríamos fazer a modificação. Como esse horário está adequado, podemos deixar assim mesmo. Vou apertar aqui um Ctrl X para sair e um Y para salvar as modificações. Depois um Enter. Pronto, o script foi editado. Agora, com o script ajustado, preciso dar a permissão de execução. Vou usar o comando chmod mais x criar vm vm.sh. Agora, tudo pronto para criar a VM. Vou executar o script com /criar vm sh. Esse processo pode levar um tempinho, né? Então, quando acabar aqui, eu volto mostrando o resultado. Prontinho, demorou um tempinho, mas podemos ver aqui, ó, provisionamento completo. Vamos passar o olho aqui no processo de criação. Ó, podemos ver que criou o Resource Group, né, o grupo de recursos, RG Docker, aceitação dos termos legais da imagem, a criação da máquina virtual, VM Docker, abriu a porta 3389 para RDP, que vamos já falar sobre o RDP, entendeu? Aqui mais embaixo, deixa eu achar. A configuração para o desligamento automático às 2h30, UTC, ok? Então, prontinho. Agora, com o script finalizado, a gente pode verificar os recursos criados no portal da Azure. Vamos aqui, ó, vamos minimizar isso aqui até os Resource Groups e podemos ver, ó, que tem o RG Docker. Aqui, acessando o RG Docker, podemos ver a máquina, a VM Docker, e aqui nela mesmo, o PDF nos mostra uma opção de maior facilidade no acesso, que é pelo RTP. A gente pode vir aqui em conectar e tem a opção de baixar o arquivo RTP. Com o arquivo RTP baixado, você consegue se conectar à VM com apenas 2 cliques na sua área de trabalho. Eu vou pular o processo de download do RTP e eu volto já já, lembrando que isso aqui é opcional. Terminado o download do RTP lá no portal do Azure, vemos aqui que eu já coloquei o download, o ícone
na minha área de trabalho e eu posso acessar via RDP apenas com 2 cliques. Eu vou me conectar e aqui já colocou minhas credenciais e o IP diretamente, o que fica mais fácil, e eu vou digitar minha senha. Minha senha informada no script é fiap@2ttsvms. Agora eu vou clicar em OK e me conectar. Uma vez conectado, deixa eu só checar se... Uma vez conectado, o Windows, ele pede umas configurações padrão, eu vou apenas negar tudo e clicar em aceitar. Excelente. Podemos ver que o Docker Desktop já está aqui, instalado nessa VM. Ok. Agora com a VM rodando, oh, meu Deus. Pronto, VM já está rodando e agora vamos precisar instalar o WSL e o Docker. Vou abrir o PowerShell como administrador. Vou abrir o PowerShell como administrador. Aqui, Windows PowerShell. Run as administrator. E vou digitar os seguintes comandos, um por vez. Primeiro, wls install. O WLS... Pronto. Com o WLS install rodado, podemos ver, ó, distribuição instalada com sucesso. Abriu aqui esta interface. Welcome to Windows Subsystem for Linux. Ok, WSL, Windows Subsystem for Linux. E agora eu irei rodar mais um comando. O WLS install -d Ubuntu, perdão. E aqui vamos voltar para o terminal e rodar esse comando. Vamos aguardar a instalação. E por padrão, após rodar o primeiro comando, iremos agora com o segundo comando, sendo ele WSL install -d de distro Ubuntu. E aqui vamos aproveitar e dar um nome para o nosso WLS. E o nome eu vou colocar aqui como CP03 DevOps. E vamos rodar, ver o resultado. Ok, com o WSL e o Ubuntu instalados, o terminal do Ubuntu deve estar pronto. Vou mantê-lo logado por enquanto. Agora, vou iniciar o Docker Desktop, que já veio instalado na imagem da VM, como eu mostrei anteriormente. Vamos abrir aqui o Docker Desktop. Deixa eu minimizar esse. Vou manter esse daqui logado por enquanto. E vamos aguardar a inicialização do Docker Desktop. Aqui podemos apenas pular o login inicial e a pesquisa. Vamos aguardar enquanto o Docker carrega. Ok, problemas como esse pode acontecer e caso apareça algum erro do WSL, integração com distro Ubuntu, parou, o material PDF indica que você abra o terminal Windows PowerShell, ok? E rode o seguinte comando: WLS de Ubuntu. Vamos rodar aqui e ver o resultado. Vou manter o nome do meu RM por padrão e definir uma senha. A senha será 922123. Opa! 9. Ok, eu acabei ficando um pouco confuso porque a senha não estava
mostrando aqui, ainda não está mostrando minha tela, mas tudo certo. Eu defini uma nova senha, digitei a mesma senha novamente para confirmar e recebi a mensagem de que a senha foi atualizada com sucesso. Mostrou aqui a documentação e tudo mais. E prontinho. Para confirmar, eu vou abrir um outro terminal aqui na VM, Windows PowerShell, rodar como administrador e irei rodar o comando docker ps. Esse comando irá nos mostrar se há containers rodando. Não deve ter nenhum container rodando porque não configuramos isso ainda. Esperar a execução. Prontinho, como podemos ver, não tem nenhum comando. E vamos rodar esse comando também, para mostrar os status o status do WSL. Podemos ver aqui que o desktop está rodando e tudo mais. Ok, vou fechar esse terminal. Vou fechar essa mensagem. Ok. Lembrando que toda vez que a VM for reiniciada, é bom rodar esses dois comandos para verificar o status e se está tudo certo com os containers. Agora vamos passar para a próxima parte do passo a passo. Com o nosso ambiente Docker agora já pronto na VM, vamos explorar alguns conceitos e comandos fundamentais. Primeiramente, falar sobre os containers. Os containers nos permitem empacotar aplicações com todas as suas dependências, garantindo que funcionem de forma consistente em diferentes ambientes, para não ter aquele famoso erro de na minha máquina funciona, mas em outro ambiente não. Eles usam recursos como kernel Linux, como cgroups e namespaces para isolamentos. Uma imagem Docker é um template imutável que contém tudo o que é necessário para rodar um container: o código, bibliotecas e suas dependências, variáveis de ambientes e etc. Vamos falar agora um pouco do Docker Hub. O Docker Hub é um registro de imagens. Podemos baixar imagens públicas ou enviar nossas próprias imagens para o Docker Hub. Vou acessar o hub.docker.com para apresentar o Docker Hub para vocês. Irei abrir aqui o navegador da VM. Padrão. Deixa eu remover isso. E vamos usar o Docker Hub. Vamos navegar até o Docker Hub. Só um momento enquanto eu pego o link aqui. Aqui, ó. Pronto, link em mãos. Podemos continuar e vou acessar o hub.docker.com. Como eu não tenho uma conta, eu irei criar uma. Para criar a minha conta, eu vou vir direto criar com o GitHub. Vou colocar aqui minhas informações do meu GitHub. Sign in. Vou pegar o código aqui, me dê só um momento que eu vou acessar o meu e-mail aqui. Na minha área de trabalho do meu computador. Só um minutinho. Pronto, peguei aqui o código. Vou voltar aqui para a VM e inserir o código. Ok, não preciso salvar. Vou autorizar. E prontinho. Vou escolher meu nome. Meu nome será Cloud Computing Dev. E irei me registrar. Ok? Ok. Conta criada. Agora vamos seguir para o próximo passo. Ok, então agora vamos para os comandos. No terminal da VM, vou começar baixando uma imagem do Ubuntu. Vamos acessar aqui o terminal. Aqui. Novamente Windows PowerShell. Rodar como administrador. E vou rodar o comando docker pull. Opa! Deixa eu conferir aqui. Perdão, erros acontecem. Faltou o Ubuntu. Acabei de checar aqui no material. Docker pull Ubuntu. Deixa eu apenas dar um clear aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Docker pull Ubuntu. Vamos aguardar. Download completo.
E podemos ver aqui que acabamos de baixar a mais recente imagem de Ubuntu. Ok, docker.io, library ubuntu latest. Ok, vamos para o próximo passo. Imagem já foi baixada, então agora a gente pode ter duas opções de comando para listar essa imagem, sendo o docker image ls ou o docker images. Os dois funcionam. Vou rodar aqui o docker image.ls e podemos ver aqui o Ubuntu Latest criado há 2 semanas atrás, tamanho 117 megabytes. Ok, então, a seguida, vamos tentar rodar um container com o Docker Container Run Ubuntu. Ele irá executar, mas a gente não vai ver nada porque não temos nenhuma instrução interativa. Vamos checar aqui. Docker Container Run Ubuntu. Okay? Assim como dito, ele foi executado, mas não aparece nada. Para interagir, precisamos do -it e especificamos um comando com o shell bash, ficando assim o docker container run -it ubuntu bin bash. Ok? Então vamos ver o resultado. Ó, docker container run -it ubuntu bin bash. Ok, voltamos de onde paramos, rodamos o docker container run -it ubuntu bin bash, entramos dentro do container e já dentro do container podemos rodar alguns comandos, como por exemplo o ls, o pwd, mas no momento eu apenas vou sair com o egit. Ok? Agora vamos ao primeiro agora vamos rapidamente fazer um exercício prático apresentado no material. Vamos criar um container CentOS chamado Linux Mobile. Como a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos rodar o comando docker pull CentOS 7.9.2009. Docker pull CentOS.CentOS 7.9.2009. Vamos aguardar a instalação, o download. E após o pull estiver executado, vamos rodar outro comandinho, sendo ele o docker container run --name Linux Mobile it-etz América São Paulo CentOS 7.9 bin bash. Podemos reparar que aqui é o docker container run, ok? O --name é para nomear de Linux Mobile, ok? O -e, o tz América São Paulo, indicando o fuso horário, ok? E vamos dar um enter. Agora, rodamos o container, já estamos dentro do container Linux Mobile, como vocês podem ver. Vou executar date para verificar o fuso horário. Ok, date. Pronto, a data está condizente, são exatamente, colocar aqui na tela cheia, são exatamente 4 de maio, dia 14 de maio, numa quarta-feira, Wednesday, ok? Aqui mostra um horário avançado, mas se eu checar aqui no horário do meu próprio computador, ao horário de 4h45, certinho. Vamos voltar aqui para nossa VM. Prosseguindo aqui com o nosso primeiro exercício prático, já criamos e rodamos o container Linux Mobile, porém, infortunadamente, eu sofri uma desconexão, eu fui desconectado, então acabou que eu estou de volta, mas o histórico do PowerShell sumiu. Isso é até bom, eu já explico que aquele comando container run, it-tz América São Paulo, CentOS e etc. Foi aquele lá, nós criamos e já rodamos automaticamente o container Linux Mobile e já entramos dentro deles.
Como o container está apenas parado, mas ele existe, não precisamos criá-lo novamente, podemos só rodar o comando docker container start -i Linux Mobile. Dentro do Linux Mobile, novamente, vamos rodar alguns comandinhos, começando pelo date, novamente, com a data certinha especificada. Agora iremos rodar o pwd, o m e o ls. ls. Ok. Rodados esses comandos, vamos criar um diretório chamado argtransf. Para criar esse diretório, vamos rodar o comando mkdir e colocar o nome argtransf. Transf. Uma vez criado esse diretório, vamos entrar nele e criar um arquivo. O arquivo terá o nome de primeiro _arg.txt. A gente pode usar ou tot. Me embananei aqui. Já criamos o diretório argtransf usando o mkdir. Vamos entrar nele usando o tot e criar um arquivo txt usando o vai ou o echo, mas vamos usar aqui o vai. Tá, primeiramente já criamos ele, então vamos apenas entrar nele usando o cd argtransf. Transf. Pronto, dentro do argtransf, como podemos ver aqui, agora vamos criar um arquivo txt. Para criar o arquivo txt, para criar o arquivo txt, vamos usar o tot e colocar o nome. Aqui, o tot, e definir o nome, que será de primeiro _arg de arquivo.txt. Ok? Uma vez criado, a gente pode adicionar um texto dentro desse txt usando o vai ou o echo. Vamos usar o echo aqui, perdão pela confusão. Aqui vamos dar um echo, uma aspas simples ou única, e definir o texto. O texto será cp3 preciso de nota. Risos. E fechar a aspa simples. Colocar um sinal de maior e indicar o nome do arquivo, do arquivo que vamos inserir esse texto. Que seria, caps lock, primeiro, _arg.txt. Pronto. Ok, após termos utilizando o echo, adicionado o texto ao primeiro arquivo.txt, eu dei uma pesquisada e rodei aqui um comando simples para exibir informações de arquivos pequenos. E como podemos ver aqui, o cat, que seria esse comando, primeiro arquivo txt, e mostrou aqui cp3 preciso de nota, risos. Já completei um primeiro exercício prático e por hora está suficiente. Vou utilizar aqui o exit e vou iniciar a próxima parte do conteúdo do material. Primeiro exercício prático concluído, vamos para um segundo exercício prático e último. E esse exercício irá consistir na criação de um banco de dados MySQL. Então, vamos começar aqui. Primeiramente, vamos criar um container MySQL chamado bd portal web. Para criar esse container, vamos utilizar o comando. Calma aí, um minutinho. Pronto. Esse comando, docker container run --name portal bd portal web mysql root password fiap 2tds 2023 -d mysql server latest. Podemos ver que a flag -d, aqui ó, -d, ela roda em modo detached, em segundo plano, traduzindo. Vamos executar o comando. Pronto, executei o comando. Vamos aguardar o download, download completo, e esses daqui estão fazendo o download. Após o download se completar, teremos de acessar o bash dentro do container que está rodando em background. Vamos acessar o bash por meio deste comando. Podemos ver aqui, download completado com sucesso. Imagino que... Opa, ainda não finalizou? Não, finalizou. Vamos... Só um minuto. Aí, pronto. Tava meio
tava um pouco confuso aqui. Vamos rodar o comando para acessar o bash, o docker container exec -it bd portal web bash reverse bash 4.4. Opa. Já entramos. Eu apenas teclei errado. Agora dentro do container vou conectar com o MySQL como root. Vamos colocar MySQL, MySQL -u root -p. E a senha será F maiúsculo fiap arroba 2tts 2023. Deu um erro aqui, um erro de acesso negado para o usuário root @localhost. Vamos ver do que se trata esse erro. Ok, voltamos aqui. Podemos ver a mensagem "Bem-vindo ao monitor MySQL", e o erro foi o seguinte: eu apenas digitei a senha errada. Eu rodei novamente o MySQL -u root -p e depois digitei a senha corretamente, e aqui estamos, ok? Então vamos continuar. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para não ficar muito poluído. Nos conectamos com o MySQL e agora eu vou criar o banco bdfiap. Criar o usuário FIAP também e dar permissões. Vamos aqui com o comando básico de MySQL padrão. Vamos criar o banco. Aqui. Vamos, letra maiúscula, né? Create database bdfiap. bdfiap. E o ponto e vírgula. Pronto, criamos o banco. Vamos criar agora o usuário com o comando create user. Vamos definir o nome do usuário, -fiap, @, localhost, aspas únicas, identified by, tomando muito cuidado com a sintaxe, e a senha, identified by, sintaxe correta, @fiap 2tds 2023. Apenas checando se tudo está correto, e vamos criar o usuário. Alguma coisa não estava correta, deixa eu verificar aqui. Já acabei de localizar, como podemos ver aqui, no identified, identified, não indentified, eu digitei um N a mais. Vamos apenas apagar isso aqui e, pronto, agora, quero ok, nenhuma linha foi afetada. Criamos o nosso usuário e agora vamos garantir o acesso a esse usuário no banco que criamos. Vamos usar aqui o comando branch on all on bdfiap. Grant, garanta todo acesso em cima do banco que criamos, de nome bdfiap. Ponto. Asterístico. Para o usuário que acabamos de criar. No caso, fiap, aspas, arroba, aspas, cadê ele? Localhost. Nunca esquecendo do ponto e vírgula. E foi, sem nenhum problema dessa vez. Uma vez garantido todo o acesso para o nosso usuário, vamos rodar o comando flush privileges e show databases. Peraí. Eu esqueci o ponto e vírgula. Óbvio que eu esqueci o ponto e vírgula. Pronto. Oh my god. Vou executar novamente o flush privileges. Aparentemente esse erro foi dada a sintaxe da própria dinâmica do CMD, que você pode fazer uma corrente de comandos, e eu acabei que, por não colocar ponto e vírgula, acabou fazendo essa bagunça. Vamos apenas tentar de novo. Pronto, ok. Flush privilege ok. E agora o show databases com ponto e vírgula. Ok. Aqui está o nosso banco de dados, bdfiap, tudo bonitinho.
Pronto, banco de dados criado, acesso permitido ao usuário que também criamos. Agora eu vou sair do usuário raiz do MySQL com o Egit e logar com o usuário FIAP que a gente acabou de criar. Vamos rodar o exit. Ó, até mandou uma mensagenzinha tchau para nós, voltou para o bash. E vamos logar com o nosso usuário, utilizando o mesmo comando de lá de cima, MySQL, -u, não dá esse espaço, -u, FIAP, -p, FIAP, cuidado com o espaço, FIAP, no caso, o nome do nosso usuário, localizado no localhost. Vamos dar um enter, e a senha é a senha aqui do banco de dados, sendo @f maiúsculo, FIAP 2TDS 2023. Pronto, entramos agora usando o nosso usuário que criamos, entramos no nosso banco de dados, tudo certinho. Vamos usar o banco agora, ok? E criar uma tabela. Lembrando que padrão, MySQL, para usar o banco você tem que utilizar do comando use e o nome do banco, sendo ele bdfiap. Nunca esquece o ponto e vírgula e pronto. Agora estamos usando o database bdfiap. Vamos criar uma tabela chamada taluno. Vamos aqui, create table t_aluno, abrir o parênteses, baixar um pouquinho, abrir o parênteses e colocar as variáveis, né, os dados, os tipos de dados, no caso sendo o rm aluno, que pode ser como dar um espacinho aqui, ó, pode servir como o id, entendeu? Vamos definir ele como varchar e botar um limite de 7 dígitos no máximo, ok? Agora o nome aluno, nome aluno, que vamos definir também como varchar e deixar um máximo de dígitos de 80, e a data de nascimento do tipo date. Ó, data nascimento do tipo date. Vamos fechar aqui o parênteses, ponto e vírgula, e já está pronto a criação da nossa tabela. Criamos a tabela. Vamos agora inserir um dado dentro da tabela que acabamos de criar, usando o famoso comando insert into. Padrão. Vamos passar, insert into, ó, insira dentro de t alunos. Então vamos inserir dados na tabela que a gente acabou de criar, que é aluno, não alunos. Vamos abrir parênteses e passar as informações, que no caso vamos inserir na tabela t aluno nos atributos rm aluno, vírgula, mm aluno, vírgula, data nascimento. Vamos inserir nesses atributos os valores, aqui aspas, rm teste, entendeu? Ó, note que tá no tipo varchar, que é de caracteres, suportando no máximo de 7 dígitos, e como podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dígitos certinhos, daqui não passa. Vamos agora, aluno teste, e uma data de nascimento, que eu irei colocar aqui como 2000-01-01, nesse formato. Não pode esquecer dos aspas. Vamos fechar o parênteses e rodar. Rodou sem nenhum problema. Agora vamos visualizar os dados para ver se está tudo certo no banco de dados, usando o simples comando select asterístico, que significa selecione tudo from de, selecione todas as informações de t aluno. Então eu vou puxar todas as informações da tabela t aluno e mostrar aqui, ó, o rm aluno, rm teste, nm aluno, aluno teste, data de nascimento, assim como vimos o processo desde então. Então, esse exercício prático de banco de dados na VM, no terminal da VM, acabou usando a imagem Docker. Está finalizado. Eu vou apenas dar um exit e um exit de novo e dar um clear para limpar tudo isso aqui e não ficar poluído. Vamos agora passar para a próxima etapa do material. Ok, vamos agora passar para a última etapa do nosso vídeo. Vamos aprender a automatizar com o Dockerfile.
já baseado no material da aula 10.01, dockerfile.pdf. Tudo o que fizemos até aqui foi manualmente. O Dockerfile irá nos permitir automatizar a criação dessas imagens. Um Dockerfile é um script com instruções. A instrução from define a imagem base e run executa os comandos durante a build da imagem, ok? Então, vamos criar nosso primeiro Dockerfile. Eu vou acessar minha VM de novo e criar um diretório meu app. Aqui, vou acessar a minha VM. Pronto, estou aqui. Ok, então vamos lá. Vamos criar o nosso primeiro Dockerfile. Primeiro eu vou criar um diretório chamado meu app e dentro dele vai ter o arquivo Dockerfile sem extensão. É bom lembrar disso. Como a gente faz isso? Vamos no nosso ambiente WSL, no terminal da nossa VM e vamos rodar o comando mkdir meu app. E dois e's comerciais significam que essa operação só vai ser realizada caso essa operação tenha sido sucedida. Então vamos criar o meu app, depois acessar o meu app e depois abrir o editor simples nano dockerfile. Deu um erro aqui, eu vou estudar mais a fundo esse erro. Ok, voltando aqui mais uma vez, tivemos um erro aí, mas é um erro bobo. Acontece que para a gente iniciar esse processo, a gente tem que estar no nosso ambiente WSL. A gente estava aqui no nosso PowerShell e a gente vamos abrir agora o nosso ambiente. Como a gente instalou um Ubuntu, a gente pode vir apenas aqui na barra de pesquisa que está instalado e abrir. Dá para acessar pelo terminal também com comando, mas vamos aqui que é uma forma mais simples. E vamos continuar com o nosso comando mkdir meu app, meu app, 2e comercial, lembrando que 2e comercial significa que a próxima instrução só vai acontecer caso a primeira ou a instrução anterior foi executada com sucesso. Vamos criar o meu app, depois cd acessar o meu app e após isso vamos criar o nano, né? Vamos criar o nano docker file, escrita assim, sem extensão. Aqui tá. Lembrando, a gente não pôde. Essas duas instruções não foram executadas porque a primeira instrução não foi bem sucedida. E por que a primeira instrução não foi bem sucedida? Porque acabou que, tentando descobrir o erro de antes, eu acabei já criando o meu app e esqueci de excluir. Eu peço perdão. Então já vamos acessar diretamente aqui o meu app. E após, criamos o nano dockerfile. Ok, aqui estamos no nano. Vamos passar para a próxima etapa agora. Criamos o diretório e o arquivo e agora dentro do dockerfile vamos colocar o from, o run, que já explicou antes, e o cmd. Aqui. Vamos começar a codar aqui. From Ubuntu, latest run apt-get update-y. A gente pode copiar e colar aqui. Ou talvez não, o CMD não quer deixar, tudo bem, a gente digita get install -y enter, mesma coisa, run apt get install -y python 3 e o run apt get install -y figlet. Ok, aí damos o comando cmd, abrimos colchetes, passamos o figlet e o figlet e uma mensagenzinha. Olá, Docker. O que acabamos de construir aqui? Vou salvar o Dockerfile e agora eu vou ir pro
pro diretório meu app construir a imagem. Só um minuto, eu vou sair aqui e yes para salvar. Pronto. Uma vez já no diretório meu app, eu tenho que construir a imagem. Vamos rodar o comando. Não vamos rodar o comando, vamos ter que digitar o comando inteiro, tudo bem, não tem problema. Vamos digitar docker build -t -rm minha imagem Python. Ok, confere se não tem nenhum errinho. E rodamos. Ah, eu adicionei o RM. Eu não precisava ter adicionado o RM. Não no momento. Eu acabei me confundindo. É apenas docker build -t minha imagem Python. Ok? E um ponto. Ah, mas por que esse ponto? O ponto indica que esse aqui é o contexto atual. Então, Enter. E vamos ver se vai dessa vez. Aparentemente foi, hein? Ó, repara que ele começou pelo primeiro. Como já explicamos, o Docker, o Dockerfile é uma lista de instrução de comando que vai rodar, entendeu? Um por um. E começou aqui com o from, depois passou pro run apt get update, executou o run apt, agora executou o run apt get install e tá executando o run apt get install -y python 3. Após isso ele vai executar o outro e até acabar no cmd, que foi tudo que a gente colocou ali no Dockerfile que criamos através do Nano, que é um arquivo de texto simplesinho, entendeu? Lembrando que para dar certo tem que ser Dockerfile assim, com D maiúsculo, o F minúsculo e sem extensão, ok? Tá dentro do meu app e vamos aguardar a execução aqui dos outros comandos. Prontinho. Demorou um cadinho, mas terminou, foi finalizado aqui, deu um avisozinho, mas tudo bem. Vamos partir pro próximo. Para visualizar a imagem, a gente pode rodar o comando docker image ls, que já rodamos outra vez, né? Docker image ls. O docker images também funciona. Pronto, ó. Bonitinha. Estamos visualizando as imagens. A Ubuntu, a CentOS, que criamos anteriormente para fazer o primeiro exercício prático, a MySQL, que criamos para fazer o segundo exercício prático, e a nossa imagem que a gente acabou de criar, minha imagem Python, tudo bonitinho. Agora eu vou rodar, eu vou entrar na minha imagem Python, com o comandinho lá que já vimos, docker container -run, peraí, não tem o traço, perdão, run, agora sim, -rm, minha, imagem, Python. Ó, podemos ver aqui, ó, já atualizado aqui, ó. Não localizo um botão de atualizar, mas acho que saiu da minha conta, mas tudo bem. Tá, vamos ver. Aparentemente não entrou. Deixa eu checar isso. Ok. Docker run container. Não, docker container run. Docker container run. Minha imagem Python. Cuidado com os erros de ortografia. Tracinho. Eu tô apresentando esse erro para /bin /sh Figlet, e eu dei uma pesquisada. Esse erro significa que não está encontrando o Figlet. Os problemas que podem ocasionar isso seria caso a gente não tivesse instalado o Figlet, ou caso a gente não tivesse passado o cmd do Figlet, ou o cmd passasse antes de instalar. Entende? Eu vou abrir aqui o Nano Dockerfile mais uma vez pra gente checar, e aparentemente tá tudo ok, tá tudo certo.
E aqui estamos nós, e aparentemente eu acredito que eu descobri o erro. Vamos cruzar os dedos de novo agora. E acontece que era bem mais, era um pouco mais besta, era apenas erro de sintaxe. Eu abri aqui o Nano Dockerfile de novo, no nosso Dockerfile, e perceba que aqui no CMD há colchetes no Olá Docker, mas não há necessidade. A forma correta de passar o Figlet e seu Olá Docker não é isolando o Olá Docker, apenas abre um colchete e coloca o conteúdo separando eles por vírgula, entenderam? Então, já vou dar um Ctrl X, salvar as alterações e novamente dar a build, ok? Aqui, ó. Novamente, agora vou esperar a build outra vez e quando a build ficar pronta, apenas rodar já ficou pronta. Rodar o Docker Container Run, --rm, minha imagem Python. Olá, Docker, aí funcionou, era bem mais simples, mas tudo bem, acontece, erros acontecem. Vamos agora ir para uma outra etapazinha um pouquinho mais aprofundada do Dockerfile, ok? Então prosseguindo com o material, a gente vai ver outras instruções, como o add ou o copy, ou copy, que copiam arquivos para imagem. Entendeu? Expose documenta a porta que a aplicação no container usará, mas não a publica. E para publicar, usamos o "-p no Docker Run. Por exemplo, a gente dá o Docker Run "-p para publicar a porta 8080 2.80, que mapeia a porta 8080 do host para a 80 do container. Okay? Workdir define o diretório de trabalho para as instruções seguintes e o CMD define o comando padrão ao rodar o container. Se houver vários CMD, só o último vale. Tem o entry point, que configura o container para rodar como um executável. Parâmetros passados no Docker Run são anexados no entry point. E quando o entry point e o CMD são já usados juntos, o CMD geralmente fornece argumentos padrão para o endpoint. Vamos olhar agora todos esses comandos, o add, o copy, expose, o workdir, CMD, o endpoint, tudo no próximo Dockerfile. Entendeu? Também tem o arg, que define variáveis de tempo de build passadas com o --build--arg. O env define variáveis de ambiente disponíveis no build e no runtime. O user muda o usuário que executa os comandos, entendeu? Então, o que a gente vai fazer agora para mostrar boa parte desses comandos na prática, os necessários, ok? A gente vai fazer um exercício um pouquinho mais completo, que consiste em empacotar uma aplicação Java Spring Boot, ok? Primeiro eu vou clonar um repositório do GitHub, ok? Deixa eu apenas pegar o link aqui do repositório, vou executar um git clone e o link, que não deixa eu copiar, então eu vou ter que digitar um por um, né? Eu não entendo porque não está deixando eu dar Ctrl+C, Ctrl+V, mas não vamos deixar isso nos impedir. Aqui, ó, prof. João Menck / Spring Boot hello.git. Tudo certinho? Pronto, clonamos o repositório. Após clonar o repositório, a gente vai entrar no diretório. Usando o cd e colocando o nome do diretório, que é Spring Boot Hello. Estamos dentro do diretório, ó. Estava no meu app, agora estamos no Spring Boot Hello. E vamos criar um Dockerfile. Mesma pegada, nano Dockerfile. Está vazio, vamos adicionar o nosso Dockerfile. E agora a gente vai colocar from, né? Sempre from, Maven, 3.9.5 Eclipse Temurin 17 S build. Vamos passar para a próxima linha. O workdir, agora vamos colocar o workdir, que como já citado, define o diretório de trabalho para as instruções seguintes. Então vamos definir aqui o workdir, que vai ser no diretório app, ok? Seguinte, vamos com o copy, ponto, o run, agora é só o run, né? Já vimos funcionamento. Vamos fazer o run, vamos rodar mvn clean, package, de skip testes,
testes. Com cuidado para não... Vamos dar um espacinho aqui para organização. Com cuidado para não ter nenhum outro erro de sintaxe. E ficar meia hora procurando o erro. Entendeu? Acontece. Vamos novamente. Agora aqui, só dar um copia e cola. Não vai dar um copia e cola. Então vamos digitar na raça mesmo. Eclipse, from Eclipse. Temurim. 17. Opa, 2 pontos. 17. Agora sim. Traço JRE. Traço Alpine. Confere se está tudo certinho. Novamente um work dir traço app. E um copy. Agora bem grandão. Que eu vou ter que digitar na raça. From build. Agora apresentar o caminho, né? App barra target barra spring boot complete 0.0.1 e snap shot padrão do spring boot, né? .jar app.jar. Pronto. Vamos documentar a porta, não publicá-la ainda, só documentar usando o expose 8080. E o entry point agora, entry point Java, lembrando, só separando por vírgula, para não dar o mesmo erro de antes. E app do Jar. Pronto, finalizado, Ctrl X, Y, Enter, salvamos. Agora a gente vai dar a nossa build, vamos buildar, né? Novamente, docker build, traço T, app hello, e o ponto. Vamos aguardar a build. Quando a build completar, eu volto. Pronto, voltei aqui, terminou de rodar a build, completamos aqui a build. E explicando pra vocês, esse Dockerfile é um Dockerfile multistage. Primeiro usamos uma imagem Maven para compilar a aplicação, depois copiamos o jar para uma imagem JRE menor, entendeu? Salvo o Dockerfile, a gente já buildou, entendeu? Buildamos, e com a nossa imagem construída, agora a gente vai entrar no container. Vamos rodar aqui, Docker, padrão, né? Docker run container. E aqui a gente coloca o traço D de distro, o traço P para publicar, a porta 80, 2.80, 80. Traço name para passar um nome, meu app hello, app hello. E vamos rodar. Ok, fui verificar o erro, qual foi o problema. Como vocês podem ver aqui, eu dei uma olhada no Dockerfile para ver se tinha errado de novo. E com uns minutinhos de busca, eu descobri que é só a coisa sempre besta. A gente espera que seja uma coisa muito grande, mas eu rodei Docker Run Container e é Docker Container Run, entendeu? Bem besta, mas tudo bem, acontece. Vamos rodar agora e cruzar os dedos para ver se vai funcionar. Aí, aparentemente, ó, funcionou. Vamos dar a permissão. Ok, e tá bom, construída. Agora eu vou abrir o meu navegador na VM e acessar o localhost. Vamos aqui no... Pronto, comando rodado, né? Container, estamos dentro do container já. Tá rodando na porta 8080, a gente pode vir no navegador da nossa VM, abrir uma nova página e apenas copiar o link, http localhost 8080. E greetings from Spring Boot from VSC Azure Rocks, ok? É isso. Tá funcionando, entendeu? E agora a gente tem que só limpar. Já demonstrei o funcionamento do Dockerfile, do Docker, instalou o Spring Boot, clonamos o repositório, tudo bonitinho. Agora a gente precisa limpar. Para limpar, parar e depois remover, a gente vem aqui no nossa VM, no nosso... Opa,
no nosso terminal aqui, Ubuntu, e vamos simplesmente rodar o comando docker container stop para parar o container, colocar qual container, meu app hello, confere se está tudo certo. E lembrando que 2E comercial é caso a primeira instrução seja concluída, execute a segunda instrução, que no caso é container rm meu app hello. Eu acabei de perceber que ali eu coloquei apenas um L, vou adicionar mais um. E aqui, ó, container stop, paramos o container, container rm, removemos o container. E vamos rodar. Opa, deixa eu rodar. Opa, aqui, ó. O primeiro comando foi executado com sucesso, ele parou, só que aqui eu me descuidei, eu coloquei apenas container rm meu app hello. Era pra ser docker container. Vamos arrumar aqui, docker container rm meu app hello. E vamos rodar o docker para tirar a imagem agora. Image rm, opa, app hello. Pronto, deletado. E vou sair do diretório com o cd dois pontos. Opa, cd dois pontos. Pronto. E é isso. Acabou, é isso. Acabou aqui a apresentação. Peço perdão pelos inconvenientes. Erros acontecem bastante. Que bom que consegui pesquisar, ver que erro estava dando. Às vezes era um erro bem besta, às vezes era uma coisa mais que precisava de dar uma atenção maior. Entendeu? Trazendo uma breve recapitulação aqui nesse vídeo, a gente configurou uma VM na Azure com o Docker, já que não tínhamos o Docker Desktop instalado na nossa máquina. A gente configurou uma VM na Azure, uma VM Windows, com o Docker. Exploramos os principais comandos do Docker para gerenciar as imagens em containers, entendemos o que são containers, entendeu? O que são imagens, incluindo os volumes, e aprendemos a automatizar a criação de imagens com os Dockerfiles, usando lá abrindo com um arquivo de texto simples, o Nano Dockerfile. Você pode fazer isso com o VS Code, por exemplo. É só criar um arquivo chamado Dockerfile sem extensão. E utilizamos até mesmo para uma aplicação de Spring Boot. Simples, mas já abre ângulos para aplicações maiores. Para finalizar e liberar todos os recursos do Docker na VM, eu vou executar um comando, que no caso... Opa, deixa eu abrir o terminal aqui. No caso é esse comandinho aqui. Ah, eu tirei o terminal. Deixa eu abrir ele novamente. Ok, esse comandinho aqui, ó. Docker system prune -A/F volumes. Pronto. Deletamos eita, pega quanto de coisa. Ó, deletamos esses containers, esse daqui os IDs do containers, as imagens, ó, a minha imagem Python que a gente criou, Ubuntu, CentOS, deletamos todo o cache da build e recuperamos 1,5 GB aproximadamente de espaço. Se a gente checar aqui opa, não é esse, aqui ó, não tem mais nenhum, apenas mostrando um item, entendeu? Não tem mais o espaço que a gente estava usando aqui. Ok, limpamos aqui, e é importante, né, que depois de uso, é importante você desligar ou excluir a máquina virtual para ela não ficar gerando custos desnecessários lá na sua Azure. Então eu vou vir aqui, eu vou apenas trocar a tela aqui, me dê só um momento. Aqui. Pronto, vamos ver, vamos vir aqui. Prontinho, vamos excluir a nossa VM Docker. Aliás, vamos excluir todo o RG Docker de uma vez. Vamos vir aqui, ó, Delete Resource Group, copia o nomezinho dele aqui e deleta. Acelera essa opção para deletar tudo. Só deletar. Vai deixar deletando aí, provavelmente era para aparecer aí ó, apareceu a notificaçãozinha aqui. E vamos deixar deletando aí, né? Eu agradeço por assistir, espero que tenha sido claro esse passo a passo, esse guia, esse processo de seguir o material. Espero que a qualidade do vídeo tenha ficado boa. E eu agradeço, ok? Tchau, tchau.